Oi, pessoal, de novo aqui, reingressamos, vamos lá, vendo se agora a gente consegue essa boa conexão aí com a Cíntia. Boa noite, mais uma vez vi que entrou gente nova aí no pedaço, sejam todos bem-vindos. O Centro Educacional Costa Azul tem trabalhado muito, né, no sentido de trazer temas que auxiliem as famílias, que auxiliem os professores. Então, me ouvem bem? Todos estão me vendo? Tá tudo certinho aí? Estamos aguardando a Cíntia, que já, na minha xará, que entrará em breve, tá? Se por um acaso a imagem dela ficar congelada, a gente vai por áudio mesmo. Thaisa, mãe da querida Maria Isabel. Ana, obrigada pela sua sempre presença. Olá, Tia Beth, sejam todos bem-vindos à live Costa Azul. Gostaria de já contar para vocês que semana que vem nós vamos ter uma grande especialista, uma psicóloga na área de competências socioemocionais, que a especialidade dela, né, os temas de pesquisa dela são com relação à saúde mental do professor. É um tema bastante importante e ela tem trabalhado muito com a questão do desenvolvimento de competências socioemocionais do professor para trabalhar com os alunos, né? Olha que coisa bacana, né? A gente está bem para trabalhar bem com os nossos pequenos. Então, já estamos aqui esperando a Cíntia também. A Cíntia, que ela é pedagoga pela UERJ, psicóloga pela UF. Já vou até fazendo as apresentações enquanto ela está entrando aí, tá? Ela é especialista em psicomotricidade e, pessoal, ela acabou de entrar aqui conosco. Ela é fundadora e diretora da clínica Girassol em Rio das Ostras. Uma pessoa que tem contribuído muito, tá? Para o nosso trabalho. Está entrando conosco. Vamos rezar para que tudo dê certinho agora, tá? Ei, Cíntia, boa noite. E aí? Acho que ainda está congelado, né? Eu acho que é aí mesmo, Cíntia. Mas vamos fazer assim. Como o pessoal está dizendo que eles estão me vendo bem, o nosso áudio está legal, vamos começar para a gente não perder muito tempo, tá, Cíntia? Tá certo. Enquanto isso, eu fui já fazendo suas apresentações, dizendo que você tem duas especializações que se complementam, né? Que é a pedagogia e a psicologia, e que você é diretora e fundadora da Clínica Girassol em Rio das Ostras. Está conosco desde o nosso início, né? Da nossa caminhada, o Espaço Girassol, que tem contribuído tanto para o município de Rio das Ostras e para os municípios da Redondeza, não é isso? Isso. E trabalhando aqui com você, eu já vi que tem um pessoal, uma grande parte dos nossos, hoje, ouvintes aqui, dos nossos telespectadores, também trabalham com você. Tem aqui pais queridos de alunos que frequentam aí, né? E eu gostaria de destacar, pessoal, que a Cíntia é pesquisadora em modelos de intervenção precoce, né? Com grandes aí, responsabilidades e com atestados científicos, né? Não é uma coisa, não é algo de achismo, né, Cíntia? Então, Verdade. seja bem-vinda, Cíntia. Seja muito bem-vinda aí ao nosso trabalho de hoje. Obrigada, Cíntia. Puxa, que pena se eu não aparecer, porque eu acho que isso faz muita diferença no sentido do after, do quanto a gente coloca o nosso rostinho impresso, mas eu vou tentar colocar isso na minha voz e fazer ao máximo o esforço aqui para a gente conseguir conduzir bem essa live. É um prazer eu estar falando com vocês no dia de hoje. Eu tô lendo os recadinhos, estou percebendo tudo que está acontecendo aí, pode ficar tranquila, tá bom? Ah, que bom, que ótimo que você está conseguindo visualizar. Eu ia te perguntar isso agora. Mas diga, Cíntia. Gostaria de... Para começar, né, iniciando esse bate-papo muito importante, acredito que acompanhando as lives de vocês, eu percebi que esse é um tema que foi muito pedido, né, por muitas pessoas. Quando vocês anunciaram o tema também, eles colocaram que era um tema relevante.
E a gente entende que nós estamos num período de Covid, de pandemia, num período onde nós estamos vivendo uma situação muito atípica. E o tema inclusão e desenvolvimento, ele vem colocar para a gente um desafio, né? Que seria o desafio das crianças típicas e das crianças atípicas. Como a gente fala de inclusão, quando falávamos antigamente como educadora, né, Cíntia, de inclusão, a gente pensava muito nas crianças atípicas. Essa terminologia a gente usa por conta de uma situação de crianças que têm um transtorno do desenvolvimento, um atraso no desenvolvimento, por isso falar do desenvolvimento infantil junto com a inclusão. E aí você já teve nomes maravilhosos aqui falando contigo, mas todos eles, me pareceu, acompanhando, falaram coisas muito próximas, que seria a estruturação de novas rotinas nesse período. E a gente foi, num período de pandemia, pego muito de surpresa, porque não houve tempo de estruturação, ninguém mandou um bilhetinho para casa dizendo que o Covid estava chegando, né? Ninguém fez uma reunião para se adaptar a esse período, e aí a inclusão não seria outro o fator preponderante a não ser o de adaptação. Então, hoje, todos nós estamos passando por uma grande inclusão. Todas as crianças estão passando por esse período de inclusão da educação online, né, do ensino à distância. Então, é um desafio falar nesse período. E nós percebemos assim, uma angústia muito grande, né, Cíntia, entre as famílias, entre as nossas pessoas conhecidas, próximas, querendo que, na verdade, as crianças cumprissem, de certa maneira, as atividades da mesma forma como faziam na escola. E a gente sabe, não é, Cíntia, que a quebra dessa rotina, ela influencia muito no comportamento, né? E principalmente na maneira como nossa criança, que tem, né, uma criança atípica, tem frente a qualquer coisa que a desestabilize. Então, por isso também hoje nós gostaríamos muito que você focasse nesse ponto, né? E principalmente que destacasse se há mudança, se há adaptação para nós, imagine para essas crianças, não é mesmo? Exatamente. O nosso sistema, né? Eu estava até com um cérebrozinho aqui, concretamente, para apresentar para vocês, bem bonitinho. Eu ia mostrar na frente da câmera, mas estou aqui segurando ele, se aparecer a gente mostra. O nosso cérebro, nossa forma de funcionar é uma forma muito estudada a longo prazo, só que a gente tem as informações muito novas, né? E o nosso modelo escolar, ele não é um modelo antigo, ele é um modelo recente. Então, as crianças, elas vão para a escola, essa questão tão fundante de sair das suas casas, irem para a escola e poder ter na escola esse momento de ensino também, ela se tornou parte da rotina de todas as crianças, sejam elas incluídas, né, na inclusão educacional, no sistema de inclusão ou não. Então, a gente teve muitas mudanças nas últimas décadas, principalmente com a mobilidade urbana, quando a gente perdeu essa mobilidade urbana pelo perigo das ruas, as crianças pararam de correr, pararam de se movimentar, de certa forma de gastar energia, e esse espaço ficou muito voltado para a escola. Então, a escola passou a ter um papel fundamental também de socialização, de espaço livre, de ensino e aprendizagem de forma lúdica. E o que a gente está percebendo é que os pais, se talvez essa pandemia assim, já tivesse acontecido há 40, 50, 80 anos atrás, como aconteceu, os pais eles não teriam um recurso da tecnologia para auxiliá-los, né? E talvez tivessem muita dificuldade até com a tecnologia como tem. Mas eles teriam um recurso da ludicidade ou da história oral, da forma mais diluída de ensinar esse saber, que é uma preocupação nossa, né? Eles estariam talvez com mais condições, mais tempo, um pouco mais de paciência, porque existia uma flexibilidade, uma noção de que a aprendizagem não acontecia num único espaço de saber. A aprendizagem ela acontecia a todo tempo. Da mesma forma que quando a gente trabalha com a inclusão e a intervenção terapêutica, a gente tem que entender que a intervenção, principalmente baseada em conhecimento, né, baseada em metodologias ou modelos científicos e em ciência, a gente entende que ela é uma intervenção dinâmica o dia inteiro. Então, os pais eles começam a aprender a participar dessa dinâmica terapêutica para que eles possam, durante o dia, promover momentos de intervenção com seus filhos. Então, a minha pergunta, minha primeira indagação vai nesse sentido, ao encontro desse sentido. Por que tem sido tão difícil para nós pais, né?
trazer esse momento de ensino e aprendizagem para dentro das nossas casas, e isso vai, né, um pouco da estrutura que nós criamos nos últimos anos, principalmente nos últimos 30, 40 anos, onde ensino e aprendizagem está um pouco destinado a esse espaço escola. E quanto mais com uma criança com atraso no desenvolvimento. É verdade. E você sabe, Cíntia, que você trazendo essa reflexão, né? A gente conversou um pouquinho antes, isso me faz lembrar que quando nós voltarmos, provavelmente nós teremos uma nova reorganização também desse trabalho. Exatamente. Né? E eu acho que isso, nesse momento, a gente sempre fala que em toda crise nós precisamos sempre avaliar o que foi positivo, de que maneira essa crise trouxe mudanças ou não para as famílias, para a sociedade, para as escolas. Essa eu acho que será das maiores mudanças, né? Esse entendimento de que escola e família precisam estar cada vez mais unidos no processo de aprendizagem, né? No processo de desenvolvimento de competências que a gente pretende alcançar, né? Isso mesmo, Cíntia. Inclusive, eu entendo que não só a escola, como a rede interdisciplinar, né? A equipe dessa criança com necessidades diferenciadas precisa estar incluída nesse papel escola, família, escola, equipe terapêutica, esse plano educacional individualizado ser efetivo, ser um plano que a gente consiga construir de forma prática, de forma verdadeiramente particular a essa criança e que vá para casa. Mas antes disso, o que nós combinamos na parte de estrutura novas de rotina com a criança vai muito ao encontro do que a neurociência, assim, já tem explicado para a gente. E a neurociência tem explicado para a gente muitas coisas nos últimos anos que podem nos salvar nesse tempo de pandemia. Dizendo já, né, a esse período que muitas crianças estão confinadas dentro de suas casas, é necessário que a gente tenha um pouco de reclusão, principalmente as crianças com necessidades diferenciadas, porque elas não falam onde está doendo, elas muitas vezes não conseguem apresentar os sintomas, dizer com clareza o que elas estão sentindo. Então, o grupo de risco, até para que as pessoas entendam, ele vai principalmente no campo da comunicação. As crianças elas vão ter dificuldade de dizer o que estão sentindo e quais são os sinais, antecipar esses sinais fica um pouco mais difícil. E até o seu sistema imunológico mesmo. Então, a partir dessas práticas científicas, eu queria abordar 4 áreas de domínio da neurociência que são muito importantes, que são muito práticas para os pais poderem pensar e raciocinar conosco em cima dessas ideias e desses domínios do desenvolvimento. Pode ser? Ótimo, Cíntia. Pode seguir. Somos todos ouvidos. Primeira área é uma área que a gente está conversando muito, Cíntia, que é a função executiva. Tem várias lives sendo faladas sobre isso. E aí os pais praticamente podem perguntar, vocês vão começar com as palavras difíceis? Vou sair dessa live porque estão falando palavras difíceis. Não, gente, função executiva é algo muito simples. Eu ia mostrar o cérebro, né, um protótipozinho que eu tenho aqui em casa, e é como o nosso cérebro funciona. E aí eu pergunto para você, Cíntia, como é que você funciona? Seu nome é Cíntia, você é Xará, né? Eu também sou Cíntia, mas você funciona de um jeito ou funciona de outro? Tá, mas é o nosso jeitinho. Nossa impressão, sim. Mas cérebro humano, a gente funciona de uma forma, né, estrutural muito parecida. O que acontece com a inclusão, com as crianças que estão na inclusão? Essa área cognitiva das crianças, a forma de funcionar, então a atenção, a memória de longo prazo, memória compartilhada, iniciação de tarefas, toda uma estrutura de como a gente funciona. A gente é muito diferente nessas áreas, porque essas áreas estão em atraso no desenvolvimento. Cíntia, por que eu preciso saber disso? Porque às vezes eu fico preocupado em estruturar toda uma atividade para o meu filho, né, na folhinha, onde tem aquela forma ortodoxa da gente ver que a escola está dentro daquela estrutura, e eu não estou compreendendo que o meu filho ou meu neto ainda não teve coisas muito primárias antes disso, que seria a ideação, o planejamento e a execução. Funções executivas. Antes de você ter até as funções executivas mais nobres, que a gente diz, a gente tem uma questão mais primária, que seria como é que a gente tem ideias? Como é que vem? De onde vêm os nossos pensamentos? Então, uma criança autista, por exemplo, que a gente fala muito sobre isso, né? Você já falou sobre parte desse assunto. Principalmente, ela precisa ter uma rotina com pistas visuais. Ela precisa ter ali
a ideia de que o banheiro é o banheiro, que hoje ela faz isso, que amanhã ela faz aquilo, que no outro dia ela vai fazer outra coisa. Então, as pistas visuais para as crianças com autismo, elas são muito necessárias. Mas você vai lembrar, Cíntia, que lá na educação infantil, a gente também usa pistas visuais para muitas coisas, não usamos? Usamos o tempo inteiro, Usamos né? O tempo inteiro. Regras sociais, para ensinar uma lei de trânsito, pode falar. Não, eu ia dizer que nesse ponto os pais podem nos ajudar muito, né? Os Muito. pais podem cumprir muito bem essa atividade em casa, estarão auxiliando com certeza nosso processo e auxiliando a agilizar esse processo também, né? Pois é, Cíntia. E como a gente traz... A minha proposta hoje seria para falar para as crianças que estão na inclusão. Hoje todas as nossas crianças estão na inclusão. Todas as nossas crianças estão sendo incluídas nessa forma de ensino à distância, nessa forma de ensino generalizado online. Então, nós tivemos que nos adaptar de um dia para o outro, né? Realmente, a escola teve lockdown. A escola parou, ninguém avisou para os pais. E foi um sistema que, quando a gente entende de neurociência, né, pedagogos, profissionais da área da saúde, a gente vai entender que isso é uma dificuldade até energética. O nosso desejo, assim, é que a gente continue, quando a gente está andando para frente no carro, o nosso corpo não continue se inclinando para frente quando a gente para, de repente. Então, é uma questão de força mesmo. Então, a sua criança vai fazer força para continuar funcionando daquela outra forma. Então, a forma como a gente funcionava, não dá para funcionar agora. E isso são funções executivas. Então, você precisa ensinar o seu filho que está na inclusão, que tem alguma questão, TDAH, TOD, TEA, autismo, leve, moderado, que ele não está mais naquele contexto que ele estava. Por isso, as rotinas, elas precisam ser tão claras, até o ponto de ser clara para autismo no nível de pistas bem metódicas, bem concretas. O banheiro, você colocar foto do banheiro, como é que faz o xixi. Então, a preocupação com essas atividades, elas precisam ser anteriores, Cíntia, à preocupação com as atividades pedagógicas. Ao contrário, ela não precisa ser só anterior, ela precisa ser concomitante. O que é isso? Juntinha. Nós podemos aprender o tempo inteiro. Então, não é a escola vai mandar uma atividade, vai mandar uma sugestão. A escola, nesse momento, eu considero ela uma grande aliada, um plus, porque ela vai mandar uma sugestão de atividade, ela vai mandar uma sugestão de atividade para você adaptar, ou ela já manda adaptada, porque o ideal é mandar adaptada. Mas, às vezes, até assim, de adaptada, a família está com dificuldade de fazer. E aí, porque tem uma série de domínios que a gente precisa contemplar. Como, por exemplo, o processamento sensorial, que eu vou falar logo depois da sua fala. Pode falar. Então, Cíntia, com certeza, as questões, por exemplo, né, a gente tem relatos, mas a criança está um pouco agressiva agora, a criança não quer fazer a tarefa comigo, eu chamo para fazer isso, a criança não está respondendo. Você nos diria que tem toda essa relação com o sistema, com a função executiva que foi, na verdade, nesse momento, não trabalhada pelo local que se mudou, né? Mudou-se da escola para casa. Seria isso? Também. Para o autismo, muito isso, porque o concreto. A criança vai entender que o lugar que ela aprendia, que ela sentava, se a família não tinha uma rotina anterior de estudos em casa, se a rotina da criança era de fazer atividade, sentar somente na escola para fazer uma atividade de forma mais programada, ela vai entender de forma concreta que ela não tem mais o espaço da escola. Para isso, existem umas estratégias bacanas, que seria o botar o uniforme da escola na criança, dependendo do nível do autismo dela, ela vai conseguir se adaptar melhor com o uniforme, entendendo que aquele é um momento, uma proposta pedagógica, uma proposta da escola dela, vai ver um símbolo da escola dela, o símbolo do uniforme. Sim, isso aí eu já fiz. A gente diluía a proposta, mas antes de falar do sentar propriamente dito, que é aquela história, meu filho não está fazendo o atendimento online, meu filho não está fazendo aula online. A aula online para crianças no sistema de inclusão é uma aula online com certeza a adaptação da adaptação da adaptação. Se todas, como eu já estou dizendo, todas as crianças já estão tendo que ter uma adaptação, imagine as crianças que já tinham ou já vinham de um sistema de adaptação presencial, certo? Para isso,
nós passamos por um segundo domínio muito importante, que é o sistema processual daquela criança sensorial, processamento sensorial daquela criança. Vocês estão agora impedidos de um processamento visual super importante, que é a visão. Vocês só estão me ouvindo. E já incomoda essa questão. E talvez até a continuidade das pessoas aqui, o aumento de pessoas, quando tem uma telinha congelada ali. Então, nós temos 5 sistemas que nós estudamos, sensoriais, muito conhecidos. Mas, na verdade, nós temos, Cíntia, 10 sistemas sensoriais. Eu não sei se a Luciana Brits falou sobre isso, que eu não pude acompanhar. Não deu tempo, Então, e quando uma criança com inclusão ou uma criança que está no desenvolvimento típico, tá, Cíntia? Eu, quando éramos crianças, eu não posso me colocar nesse quadro porque eu também tinha uma questão na questão escolar. Mas eu não sei como todas as pessoas podem ter suas individualidades, mas nós, quando estamos na escola, a gente está num coletivo, Cíntia. Então, existem reforçadores nesse coletivo. Como assim? Eu vou para a escola, eu estou feliz, já abro um sorrisão porque tem a hora do recreio, porque tem a minha professora que me abraça, porque tem aquele meu amiguinho que eu quero encontrar. E o que tem na minha casa de reforçador para fazer eu querer ficar sentado estudando? Quais são as motivações que levam? E sem reforçadores, Cíntia, a gente não tem, sem essas recompensas, não é meritocracia não, tá, gente? Vou fazer isso para você ter isso. Não. É a ideia de que eu tenho benefícios, porque essa é a estrutura do mundo da infância e do desenvolvimento. Eu vou ganhando benefícios, eu vou tendo benefícios para estar ali, né, me engajando e me envolvendo muito mais com aquela dinâmica. Então, a gente tem 10 sistemas sensoriais. Eu não vou contemplar eles, você pode mandar eles depois para as pessoas que tiverem interesse. Eu mandei um cardzinho, pode postar aqui na página da escola. Mas, Cíntia, o que são 10 sistemas? Então, olha só, a sua criança com dificuldades na escola, ela pode estar tendo dificuldade no sistema sensorial da visão, no processamento visual, não só dificuldade de usar um óculos. Você e eu estamos de óculos. Não é só a dificuldade na visão, é da forma como a gente está vendo. Então, às vezes, um caderno inclinado, Cíntia, um caderno com uma altura maior, uma elevação maior. Uma elevação. Colocar 3 livros embaixo da própria escrita já ajuda aquela criança a ver aquele plano de frente. Às vezes, brincar com a criança, ela podendo escrever naquela folha pregada na parede, que ela está vendo de frente para ela. Então, todo esse processamento visual, auditivo, táctil do nosso corpo todo, nesse momento, ele está em ação na hora que a gente está estudando. E todas as horas do nosso dia. E aí eu te pergunto, Cíntia, se a gente está vivendo tudo isso de forma desorganizada, principalmente 2 sistemas que a gente fala muito lá na clínica para os pais, o vestibular, que é aquele que faz a gente estar aqui com o nosso corpo presente, que está perto, bem posicionado perto das nossas orelhas, né? E que está ligando todo o nosso corpo junto com o outro chamado proprioceptivo. Se esses 2 sistemas não estiverem regulados, a criança não vai conseguir ficar sentada fazendo atividades, nem na escola, nem em frente ao computador. Por isso, muitas crianças nesse período estão querendo andar de carro, estão querendo sair, porque é o sistema vestibular, o sistema visual, todos esses sistemas que estão desorganizados. Para isso, Cíntia, a gente precisa do terapeuta ocupacional para essas crianças. E a gente também... mas Cíntia, não tem terapia ocupacional agora nesse momento, Cíntia. Meu filho está sem terapia. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, principais. Você precisa ter um pouquinho de noção quais são os sentidos do seu filho, do seu neto, que são mais aguçados. Se seu filho não para de pular, se seu neto não para de pular, você precisa dar estímulos que possam ajudá-lo a pular, mas que ao mesmo tempo você precisa pensar o que é antecedente e o que é pós aquilo que você quer. Então, se o seu filho, ou seu neto, ou seu sobrinho tiver muita necessidade de se enrolar, sentir o próprio corpo, a própria percepção, sentir a pressão sobre o próprio corpo, você pode regular ele primeiro antes de fazer uma atividade, antes de propor uma atividade educacional. Então, como a gente vai pedir dessa criança uma estrutura de sentar frente a uma tela se ela não consegue ficar nem em casa? Muitas vezes tem que pegar o carro porque ela está dando uma crise sensorial. Então, é importante
os pais pensarem. E eu vou te falar uma verdade, Cíntia, crise sensorial todos nós podemos ter. Sim, sim. Isso é assunto para uma live também. Mas a gente precisa se preocupar como é que está a luz. Se a criança está de frente para uma porta que está com uma luz que está incomodando. A gente precisa se preocupar com a textura da cadeira. A gente precisa se preocupar se a gente está rígido, querendo da criança a mesma postura que o nosso pai exigia de nós, querendo que a gente olhe, querendo que mostre, porque senão a gente vai ficar frustrado que a criança não está engajada. E a gente precisa respeitar o ritmo daquela criança nesse momento de pandemia. Se ela sustenta 1 minuto, 2, 10, você vai devagar, gradativamente aumentando esse ritmo de sustentação sensorial. Pode falar. Inclusive, Cíntia, na escola, quando nós percebemos isso, né, como professores, muitas vezes a gente pede para auxiliar, né, o mediador sair um pouquinho, bebe uma água, retorna. E outra coisa que eu queria destacar é que, às vezes, o pai vai querer fazer aquela atividade toda num tempo que ele julgou que é o necessário. E, na verdade, isso pode ser diluído de pouquinho em pouquinho, certo? Eu diria que pode ser feito, num primeiro momento, até com propostas que não sejam oficialmente escritas. As famosas AVDs, que eu não sei se alguns pais aqui sabem, mas são domínios da área da terapia ocupacional, que a gente monta propostas para que durante todo o dia, de segunda a segunda, os nossos filhos eles tenham um comportamento controlado um pouco mais por quem está dentro dessa casa. Então, isso é independente de pandemia, gente, isso é independente de Covid. Se eu vou brincar de cosquinha, um TDAH, Cintia, eu vou dar um exemplo um pouco concreto fora do autismo, TDAH. Aí vem aquele pai que está trabalhando home office e quer brincar de lutinha com o filho. Aí, de repente, a mãe fala, parou, agora é hora da atividade. Vamos fazer dever, porque a escola continua. Aí, instantaneamente, quer tirar aquela criança com aquele nível de hiperatividade, ou com aquele nível de atividade, nem vou dizer hiperatividade aqui, mas aquele nível de atividade física, e fazer a criança sentar dentro, né, estar dentro dessa atividade pedagógica. Isso não vai ocorrer. A criança vai se sentir, né, igual o lockdown que aconteceu na escola, bloqueada nesse momento, porque ela não conseguiu nem beber uma água, porque a mãe não deixou ela entrar ali. A gente diz que a mãe não organizou ela sensorialmente, ou o pai não organizou essa criança sensorialmente. Existem estratégias, Cíntia, para a gente organizar uma criança sensorialmente, como essa que você falou de dar uma saidinha e ir fora da sala. E a gente depois tem que tomar cuidado com essa estratégia, a gente diz sobre isso, porque pode ser uma estratégia que a criança se acostume com o tempo a só se organizar dessa forma. Então, quando eu conheço bem o Costa Azul, uma das coisas que o Costa Azul faz bem é evitar, né, o máximo que a criança saia, no sentido de que a criança participe de todas as atividades. E quando a criança sai, é para que a criança, de fato, tenha uma situação funcional nessa saída. É para ir ao banheiro, para ir ver um animalzinho lá de fora. Água. Exatamente. Para beber uma água. Dando um sentido para essa saída, né, Cíntia? Tem até um comentário importante aqui, acho que é Leia Amaral, né? Cuidado com as expectativas porque a criança sente. Isso também é algo que complica bastante em casa, né? Muito. Complica bastante. As 2 próximas áreas que eu vou falar do desenvolvimento, que são as áreas da linguagem, a forma que a criança está se comunicando e que você se comunica com a sua criança, e as áreas das questões comportamentais, são as 2 áreas. Então, a gente falou das funções executivas, da forma como a gente funciona, se seu filho está com atraso cerebral, se ele tem um atraso no entendimento, um atraso nessa ideação, nesse planejamento, nessa execução das tarefas, você precisa ser um mediador nesse momento, ajudando ele com essa rotina o mais clarificada possível. Você não deveria, né? Nós não deveríamos deixar os nossos filhos, nesse momento de Covid, por exemplo, fazer uma atividade deitado na cama, fazer uma atividade tomando um café da manhã. A gente precisa organizar esses momentos, independente de criança, né, na área do atraso do desenvolvimento ou não, organizar esses momentos fisicamente, gente, porque os nossos olhos, os nossos sentidos, o nosso processamento visual está todo em funcionamento aí. Falei um pouquinho do processamento visual e agora a área da linguagem. Né? Você é a área da pedagoga, você sabe muito bem como a comunicação é importante, você é escritora.
como a gente se comunica de diversas maneiras. E o nosso corpo deve estar comunicando muita coisa difícil para os nossos filhos nesse momento. A cada hora a gente está sabendo uma coisa diferente, a cada momento, como é que está sendo a linguagem? E aí eu falo com crianças na inclusão. Crianças com TEA, TOD, TDAH, transtorno de aprendizagem, crianças que já têm uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizado, crianças que estavam passando por suas dificuldades independente de Covid. Papais e mamães que estavam passando por suas dificuldades independente de Covid. Como era a sua comunicação antes? Como você se comunicava? Existia uma comunicação anterior a essa já de qualidade? Se não existir, agora vai ficar ainda mais difícil. Mas a gente sabe, Cíntia, que essa questão da linguagem, no atraso de linguagem, a gente precisa dar algumas dicas para os pais na área da inclusão. Por exemplo, a gente está aqui conversando, você está me ouvindo agora, e agora eu estou falando um pouco mais devagar. Existem pais de TDAH, por exemplo, crianças com déficit de atenção, hiperatividade ou sem hiperatividade, que eles querem fazer um discurso muito prolixo, com palavras muito difíceis, às vezes explicar do jeitinho que o pai explicava. Com TEA, a criança não está falando nenhuma palavra, mas ela sabe tudo, ela entende tudo que eu falo, ela canta de vez em quando, ecolalicamente, né? Aquela coisa de ficar repetindo as palavras, a voz de desenho, ecolalias. Aí a gente pergunta, mas como tem sido os seus mandos? Como é que tem sido os seus comandos? Você tem sido clara? Você tem insistido? Você tem desistido na sua comunicação com essa criança? E aí a pergunta que vem a nós pesquisadores é o seguinte, pai precisa ser treinado, e professores, a se comunicar com essas crianças com atraso ou com alguma dificuldade na área do desenvolvimento. Se a gente tem dificuldade de se comunicar, às vezes, com um adulto da nossa idade, que acompanha a mentalidade, né, a forma cognitiva igual, e a gente, às vezes, tem ruído de comunicação, e imagina as crianças que estão entendendo como se você estivesse literalmente falando blá, 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 blá. Então, gente, a gente precisa aprender a usar as palavras, aprender a fazer os mandos e, volto a dizer, o que está antecedendo aquilo. Às vezes eu quero falar com uma criança, pode falar. Justamente hoje, você tocou nesse assunto, uma vizinha estava explicando uma tarefa para o filho. E aí ela estava falando tão áspero e tão agressivo que de lá da minha casa eu ouvia. E eu sei que a criança não tem, né, não é uma criança atípica. Mas eu fico pensando justamente nisso, duas situações importantes que você falou, né? O que meu corpo está dizendo nesse momento, todo momento também que, como família, nós estamos vivendo, e muitas vezes a reprodução de como os nossos pais faziam na hora da explicação de uma atividade, ou mesmo quando sentavam ao nosso lado para explicar uma tarefa que sempre acabava mal, não é? E nós temos visto aí, inclusive nas mídias, muitas crianças fazendo relatos, né? Eu quero voltar para a escola porque meu pai e minha mãe não são professores. Então, eu acho que essa colocação que você traz hoje é muito importante para a gente refletir. O tom de voz que nós estamos utilizando com essa criança, a rotina, que não é uma rotina só de horário. Não é só isso, eu imagino, né? Não. É uma rotina que vai, desde como você falou, identificar esse espaço, né? Para que as funções executivas, elas tenham mais respostas para nós, como também acalmá-los, tranquilizá-los, né? Então, só fazendo um resumo. Isso. Você falou algo tão importante que a gente volta para aquela questão do planejamento. Quando eu começo a pensar, ter uma ideia, porque o primeiro mês, Cíntia, a gente teve que se sentir na pandemia, né? Então, a gente estava vivendo o primeiro dia 1, primeiro dia 2, agora a gente já está vivendo os segundos dias, segundo dia 2, porque nós já estamos no segundo mês, né? Estamos repetindo esse período de pandemia. Isso também é uma rotina. Então, agora já é hora de falar, sim, dessa estruturação, dessas práticas de novas rotinas. No início, eu via muitos pais falando assim, eu ensino online de jeito nenhum, a escola que me perdoe, mas isso nas redes sociais, né? Escola que me perdoe, mas não vai dar.
para mim, eu não vou nem abrir, eu vou continuar efetuando os pagamentos, eu vou continuar com meu filho matriculado no colégio público, mas a gente não vai conseguir nesse momento. Isso era compreensivo, era da nossa parte, porque era um momento de choque. A gente estava com uma outra realidade. E aí a gente vinha com muitos questionamentos nesse momento, como terapeuta, pedagoga, né, psicóloga. Assim, gente, será que o espaço de ensino realmente se tornou um espaço escolar? A gente pode atribuir uma receita de bolo para ensinar uma criança com autismo, TDAH, em N situações, a situação de medidas, ingredientes, nomeação, ideação, como a gente conversou. Ah, mas eu preciso ensinar o meu filho uma coisa que nem eu mesmo sei. Que tal a gente pensar nos hiperfocos dessa criança, nos desejos dela? E essa escola também, ela precisa, porque a gente está falando muito da parte familiar, ela precisa conhecer muito bem essa criança. Ela precisa, a partir da ajuda do mediador, da fala da professora, mandar as atividades, fazer o máximo de tentativas para que as atividades sejam atrativas. Então, a gente, neste momento, se é o Bob Esponja que ele gosta muito, gente, é com o Bob Esponja que a gente vai trabalhar. Então, a escola fazer um contato com essa família, perguntar qual seria um dos maiores motivadores dessa criança nesse momento. A mãe tentar também fazer esse link de responder, né? Porque no momento de pandemia a gente fica muito atolado de mensagens. Então, essa linguagem, essa comunicação com escola e família, nesse momento, para fazer essa readequação desse material. A gente não consegue, de forma alguma, prender a atenção de uma criança com dificuldades na aprendizagem, atraso no desenvolvimento, com TEA, na mesma quantidade que uma criança que é neurotípica, se a gente não tiver estratégias. Mas, Cíntia, o sentido de continuidade, que a escola dela continua, que a vida dela continua, ela tem ali os sentimentos dela. Então, assim, é muito importante que a gente não desista da escola nesse momento. É muito importante que a escola não desista dele. Pode falar. A escola tem feito um movimento muito grande, né? Justamente para manter este vínculo afetivo com as crianças. Eu tenho escutado vários relatos, isso é muito, muito, muito importante. Então, é o professor que tem mandado mensagem, é o professor que grava o vídeo específico também para aquela criança, né? Que sabe que aquela criança especialmente tem ali dificuldades e que uma fala da professora bem direcionada vai fazer toda a diferença para ele. E tem uma frase aí que passou, né? Alguém comentou que é preciso que os pais tenham vontade de ficar com as crianças. Isso também é uma coisa que nós também, como educadores, temos nos aliado muito às famílias. E eu acho que as suas dicas hoje, Cíntia, elas também colaboram para as famílias organizarem-se emocionalmente. Porque, com certeza, além das questões, né, do trabalho, do home office, da própria questão financeira que envolve hoje, né, a todos, é óbvio que essa família, esse pai, essa mãe precisa do nosso apoio, né? Precisa com certeza. que a gente esteja ali, que seja essa ponte aí. Fernando Capovilla chama isso de rede de saberes científicos, o que é lindo. Ele está vivo, produzindo bastante coisa. Um cara, professor da UF, professor nosso na área da pedagogia, né? Na área da comunicação. Ele é responsável por metodologias muito importantes, do fônico, metodologias na área da alfabetização. E ele é psicólogo, pedagogo também. Ele fala isso. Ele fala que nós precisamos ser uma rede de saberes. Não existe possibilidade de continuarmos caminhando com escola e família se desencontrando. E neste momento a estrutura escola não veio para dentro da casa, gente. Ela não cabe. Não tem recreio, não tem merenda, não tem aquele professor maravilhoso que sabe falar do jeitinho, só do jeitinho do after, né? Alô, aquela musiquinha que prepara, que é um antecedente já para aquela criança se estruturar para fazer atividade. Então, o que eu posso fazer para criar essa rotina prática de comunicação com meu filho, que talvez estava até com dificuldade de ser estabelecida antes da pandemia? E eu não estava conseguindo já me dedicar a fazer atividade, porque, deixa para lá, ele só quer fazer com a professora dele. Então, é neste momento que eu posso resgatar gradativamente, Cíntia. Uma coisa que os pais estão tendo muita dificuldade
com a negação das crianças com atraso no desenvolvimento. Ou crianças que não têm atraso no desenvolvimento, mas têm suas peculiaridades. Sabe uma coisa que a gente, na área do desenvolvimento, a gente fala muito, que são as questões comportamentais que eu vou entrar agora, o manejo, até porque a gente tem pouco tempo. Mas sabe uma questão que a gente fala muito? Quando a gente é ignorado. Você gosta de ser ignorada, Cíntia? De jeito nenhum, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não é? Quando a gente se sente ignorado, a gente, é o que eu tô vendo aqui nos comentários, quando a gente se sente ignorado, a gente se sente com muita dificuldade. Por mais que a criança não se comunique bem, ela vai saber que ela ignorou, que ela foi ignorada em um certo momento. Mas os autistas, que têm a dificuldade de socialização, eles aprendem isso como uma maneira de fuga. Ou eles ignoram porque simplesmente os neurônios espelhos não estavam ativados, eles nem viram passar aquela demanda ali. Ou eles ignoram porque é mais fácil ignorar do que você ficar sendo... Toda hora que chamam o teu nome, você tem que olhar. Então eu vou ignorar. Sim. E vou até desligar esse sistema de ter que olhar toda vez que chama o meu nome. Mas na hora que toca aquela musiquinha, aquela chamada na televisão, ele vai olhar na hora. Por quê? Porque ignorar para ele é um sistema de defesa. Sim. E se o pai acha que isso tem a ver com ele, ele vai ficar frustrado. E aí eu tô falando num nível mais hard, que é o autismo. Mas as crianças sabem muito bem fazer isso, fugir, que é um sistema nosso de defesa, né? Sabem muito bem fazer isso na hora de tentar procrastinar, na hora de tentar empurrar com a barriga aquela atividade. Então, quem está em jogo ali, Cíntia? Você como mãe que está achando que não está dando conta, ou você que está insistindo devagarzinho? Agora, não, filho, então tá, daqui a pouco a gente faz. E olha aqui, de repente apareceu uma outra coisa que você engaja, uma brincadeira, e de repente já está engajando a ideia da atividade. Até um dia, daqui a 2, daqui a 4, daqui a 6, a gente não sabe quanto tempo vai levar a pandemia, chegarmos a, quem sabe, uma criança sentada na frente do online. Mas é importante entender que essa equipe por trás está preocupada em receber seu filho de volta, está preocupada com a continuidade, está preocupada com todas essas questões e que seu filho precisa muito dela. E uma terceira coisa nessa parte da comunicação, Cíntia, e última para a gente falar de comportamentos ruins, antes de terminar a live, seria como eram para os nossos pais antigamente fazer o ensino domiciliar sem a ajuda de uma escola. Passar a história oral, aquela história que o nosso avô ouvia, que a nossa avó ouvia. Muito menos recursos, né? Muito menos recursos. Você lembra da Barça? Lembro, claro. Claro. Você lembra das enciclopédias? E como lembramos, né? Isso é da nossa época e eu vejo que até a hora do exercício, da tarefa de casa realmente, isso se perdeu em casa. Então, nós estamos tendo que resgatar tudo, né? Como foi dito aí, resgatar o vínculo afetivo com as crianças. Porque também, o que acontece? Muita gente fazendo muitas atividades fora de casa, chegando a casa tarde, as crianças têm muitos horários de terapia também. Então, em que momento realmente eu estava junto com a minha criança, né? Pois é. E aí, a gente precisa entender, Cíntia, que as questões comportamentais, elas são em 4 níveis, pode ser em 4 níveis analisados por nós, terapeutas, pais, família, Cíntia de um lado e do outro, que a gente tem 4 maneiras de funcionar muito generalistas, assim. Lá na Patagônia a criança faz isso aqui também, que são também práticas para ajudar a gente nessa questão de adaptação. Então a criança ela pode fazer um comportamento inapropriado por fuga, ou por obtenção de algum objeto, obtenção de alguma coisa, ou por controle, ou por uma coisa que a gente sabe que ela faz muito bem, que é a questão da busca de atenção, né? Para chamar a atenção. Então, o que a sua criança está fazendo? Por que ela está fazendo aqui? Será que eu estou reforçando esse comportamento? Então, o Miguelzinho ou o João, o Joaquim, nesse momento, começou a gritar porque ele quer aquele objeto. Eu dou um objeto para ele, já que eu tenho uma criança com dificuldade de compreensão dessas questões. Ele está chamando atenção, ele quer chamar atenção. Eu olho ou eu ignoro?
Então, vai muito, muito para além de eu apenas falar, faço ou não faço essa atividade com essa criança. Eu tenho que entender que comportamento é esse, Cíntia. Eu tenho que começar a observar mais o Perfeito. meu filho. Então, eu preciso entender assim, será que ele está querendo... Se é obtenção de objeto, aí o que a gente faz com cada área dessa? A gente pode aqui falar, mas não vamos esgotar os assuntos, não vai dar tempo. Mas a gente precisa entender se a gente não está dando exatamente o reforçador contrário que aquela criança precisa. Ai, não aguento você! Sim. Aí ele está fazendo uma coisa ali para fugir, que é começar a se derramar da cadeira como se ele tivesse, igual uma gelatina derretendo um sorvetinho. Escorregando. Escorregando. Aí você diz assim, senta direito, não sei o quê. Ou você fala, você virou um sorvetinho escorregando, agora vamos lá. Agora você virou um picolé bem duro. Vamos ficar em pé de novo, filho. Faz aqui. A forma como você pode chamar a criança para a atenção da criança é brincando justamente com essa forma da atenção que ela está fazendo. Eu sei, gente, que isso exige um pouco dos pais a tal da ludicidade que a gente vinha perdendo. Por que a gente perdeu, Cíntia? Porque nós ficamos eletrônicos. Pois é. E bastante distantes também, né? Porque Isso. fomos nos distanciando e aí a criança está fazendo algo que a gente não gosta, dá o dispositivo na mão para jogar, para assistir a televisão, e aí isso vai se distanciando cada vez mais, né? Porque isso também faz parte do vínculo afetivo, né? Exatamente. Quando você está ali e você vivencia isso, você aprende também o que seu filho gosta, o que ele não gosta, o que magoa, o que não magoa, né? Então é importante, sim, resgatar toda essa etapa aí da Barça, né? Que pois a gente tem essa dificuldade de acessar os conhecimentos hoje, parece, sim. Os conhecimentos estão muito mais fáceis e acessíveis. Você pode colocar, eu lembro da época que a gente tentava achar na estação de rádio a música que a gente queria. Eu sou do Rio de Janeiro, então o Good Times era aquela hora que a gente ficava louca para ouvir aquela música antiga, aquela música que tocava no rádio. Agora a gente pode acessar qualquer música. Mas se a gente deixar uma criança acessar o YouTube o dia inteiro, ela vai ficar mais alcoólica ainda, porque ela vai ficar voltando toda hora na música, ela vai ficar só ouvindo a vinheta do vídeo, ela vai ficar extremamente obsessiva ali. Então, existia uma frase antigamente, porque os avós eles eram grandes neurocientistas, né, da observação também. Existia uma frase antigamente que o meu avô falava que eu adorava. Tudo demais é veneno. Tudo demais é veneno. E hoje a questão principal que eu deixaria aqui são as etapas de estruturação a partir de uma pandemia. Porque não é uma reestruturação de rotina de um dia para o outro, Cíntia, são por etapas. Então hoje eu vou tentar organizar mais a minha manhã. Amanhã eu vou tentar organizar mais a minha manhã, minha tarde, minha noite. Mas horário de deitar, horário de dormir, horário de comer, eu vou tentar reorganizar novamente. O meu tempo não é mais o mesmo, ele não está passando da mesma forma. Não quer dizer que todo mundo precisa acordar às 6 da manhã ainda. Aqui em casa mesmo a gente mudou os horários. Só que nós precisamos muito entender que a escola ela está continuamente nesse período, tentando ser esse plus na inclusão da pandemia. Tentando ser essa parceira que chega para trazer novidades, que chega não para trazer mais uma ação e que não dá para a gente trazer todas as intervenções da escola para dentro da casa. Com uma criança de inclusão. Não dá. Você não acha? É praticamente impensável. Sim, impensável. Impensável. Pode falar. Pode falar. E também a criança aprende fora da escola o tempo inteiro. O exemplo disso, Cíntia, você vai pensar na criança dos primeiros anos de vida. Se a gente parar para pensar que a criança de 0 a 1 ano, ela vira bípede e ela aprende um novo idioma, a criança não precisou da escola naquele momento, entendeu? Então, a gente precisa compreender que o conhecimento, os saberes, o entendimento, talvez a literatura, os conteúdos possam ficar um pouco atrasados nesse período, mas a gente vai conseguir chegar lá, gente, vai passar. Isso é muito importante falar isso para as nossas crianças, vai passar. Eu estou aqui, meu filho, vai passar. Mas Cíntia, a aprendizagem continua. Tem muita literatura hoje para crianças, para explicar também a pandemia. Eu sempre me preocupo em relatar, né? Será que os pais estão conversando com as crianças sobre tudo isso que está acontecendo?
porque a cabeça da criança, né, é uma cabecinha rica de imaginação. Então, é importante também a gente lembrar que ela precisa se sentir segura, né? E Com essas certeza. palavras, como você colocou aí. E eu quero te dizer que, com certeza, essa pandemia, ela trouxe grandes mudanças para a sociedade. E Com a gente certeza. tem visto aí um movimento importante dizendo, olha, pessoal, nós precisamos sair dessa melhor do que entramos, né? Melhor do que entramos. Então, eu acho que vai passar, como a Carol disse aí, você, todo Verdade. mundo vai passar, mas nós precisamos aprender também a tirar proveito de tudo isso que aconteceu, né? Se existe alguma coisa que possa nos auxiliar, que a gente procure, que a gente escute, que nós estejamos aqui no diálogos abertos também, né? A ouvir outras pessoas, a ouvir os especialistas, porque a ciência ela tem trazido para a gente grandes informações, né? Com certeza. É muito bom a gente lembrar que para isso existe o cientista, o pesquisador, por isso nós nos dedicamos a tantos anos de estudo, né? Para ouvir como é que as crianças, entender como as crianças estão sentindo esse momento, não é? Olhar para isso tudo com um olhar de eu como família. O que Exatamente. é que eu, como família, pretendo ampliar com a minha família no comportamento, nessa mudança, né? Não dá para ser... Vamos passar por isso, acabamos, voltamos e tudo igual, né? Então, Exatamente. muitas pessoas aqui amar mais, abraçar Exatamente. mais. Muito bonita essa rede de contatos que estamos conseguindo aqui no dia de hoje, né, Cíntia? É verdade. E o mais importante também, Cíntia, é que algumas pessoas falaram assim, nossa, começou todo mundo a fazer live, mas a ideia é, de fato, que a gente consiga também auxiliar as pessoas a melhorar as condições das suas emoções, né? A verificar de que jeito que a gente pode tirar proveito de tudo isso, como que a gente pode observar a conduta de uma outra família que traz aqui uma informação. Então, Cíntia, nosso horário está já, assim, bem legal. Eu quero te dizer duas coisas importantes. Primeiro, agradecer muito pelo seu trabalho no município de Rio das Ostras. Eu acho que o município de Rio das Ostras é uma cidade que sempre trabalhou muito em prol da criança. Eu acho que nós temos muito que nos orgulhar do nosso município, porque nós temos escolas públicas aqui, vemos o trabalho incansável também de muitos educadores, né? Que estão aí se dedicando também, né? Eu que fiz parte da rede, sei do movimento bonito que já se fez aqui em Rio das Ostras, na época da inauguração, inclusive, do primeiro, né, centro de atenção às crianças, né? Que é lá ali perto do pronto-socorro, na Rua Bangu, né? A gente fazia um trabalho multidisciplinar, muito bacana. Vi aí que tem uma pessoa, que é uma pessoa representante aí do município, a Lia Campanelli, que está acompanhando nossa live hoje, acompanhou o tempo inteiro. Que bacana! Uma pessoa do município, que tem aí uma bonita discussão. Eu acho que isso é muito importante. A gente não pode achar que o direito à educação hoje ele precisa ser amplo. Ele passa pela escola particular, mas ele precisa ter esse olhar para o público também. E eu sei aí do seu trabalho nesse município. E eu quero te dizer mais, né? Eu quero te dizer que nós precisamos nos reinventar, né? Precisamos nos reinventar e precisamos avançar também no cuidado específico com essa criança que é uma criança de inclusão. A criança de inclusão são todos os nossos alunos, porque cada um deles tem hoje questões individuais, né? Se você parar para pensar, todos nós precisamos de uma certa inclusão na nossa época e não fomos enxergados ali dentro da sala de aula. Verdade, eu digo que somos pequenos grandes mundos.
Eu falava muito, era uma criança muito inquieta, e aí, de verdade, a gente vai vendo hoje, porque a pesquisa nos leva a entender o que, na verdade, nós deixamos também de construir naquele momento. Então, que nosso Sim. olhar hoje um olhar bastante diferenciado e bastante atento à nossa criança de inclusão. Mesmo aquela que hoje já se nega a fazer uma atividade online porque não está adaptada a isso, né? Exatamente. Então, eu retomo aqui uma fala sua. Educação e inclusão são feitas a muitas mãos, né? Você fez questão de destacar essa frase. Não é o professor sozinho, não é só o psicólogo, não é somente o terapeuta ocupacional. Agora, passo a palavra para você, Cíntia, para você já ir finalizando aí conosco. É um prazer falar do desenvolvimento humano, é falar da humanidade que a gente tem de mais precioso no mundo hoje. Seria a nossa humanidade, a nossa imunidade, né? A gente queria, se a gente fosse imune a esse vírus, agora, nesse momento, talvez a gente demonstrasse mais humanidade nesse momento. Mas a gente está, a partir do momento que nós ficamos reclusos, Cíntia, existe um autor, Viktor Frankl, que é A Busca do Sentido, o trabalho dele, que ele trabalha a parte da liberdade na psicologia. E a coisa mais preciosa que temos, talvez a coisa mais importante, por isso que somos privados dela num sistema carcerário, é a liberdade. Então, se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, a forma de punir, né? A forma de vigiar a civilização e punir a civilização é via liberdade. Você tira a liberdade daquela pessoa. E hoje nós perdemos a nossa liberdade de ir e vir, da forma como vínhamos fazendo. Então, todos nos tornamos, sim, alunos de inclusão. É lógico que eu não posso diminuir aqui, nem você, não é esse o nosso propósito, diminuir a real necessidade das crianças de inclusão. É uma necessidade muito grande, ao contrário, a gente deixou aqui muito claro que é gradativo, que a gente não precisa pensar que a escola vai voltar toda para dentro da casa, que a gente não precisa dar conta de todos aqueles conteúdos, mas, ao contrário, todos os saberes que estão oportunizados dentro de uma casa e nós não nos atentávamos antes. O saber escovar o dente com autonomia, o saber fazer uma rotina com autonomia, o saber acessar um conteúdo no Google que aquela criança às vezes não sabia, não fazia nem ideia do que era. Quantas coisas, né? A gente precisa aprender a ensinar o filho a trazer aquela vara de pesca para a mão, não o peixinho na boca dele, que muitas vezes no piloto automático, como pais, a gente ia fazendo isso para até conseguir dar conta desse ciclo todo de vida muito corrido, né, Cíntia? Que tinha que dar conta da entrada, da saída da casa. Então, a minha palavra é essa, que a gente continue a se desenvolver independente desse Covid, porque desenvolvimento é a mãe que continua promovendo esse desenvolvimento, mas com não tanto envolvimento, porque quanto mais ele está independente, melhor. Então, desnutrição, não nutrição, desregulação, não regulação. E o prefixo des dá a conotação de que a gente vai não se envolver tanto ao longo do tempo, não é? Então, eu estou trabalhando aí para esse des há alguns anos já, para que as crianças possam vir a se desenvolver e não precisar tanto da gente. E se hoje a gente está vendo aí uma civilização enorme de seres muito dependentes, inclusive de uma escola para ter um saber, a gente se preocupa sim com esse momento. E agora é hora de se readaptar, reinventar, reestruturar com muita reflexão e ciência. É verdade. E eu sempre gosto de destacar, Cíntia, como que a base vem nos chamar a atenção para o desenvolvimento de competências que são elementares para a vida de todos, né? Autonomia, autogestão, autocontrole, empatia. E eu acho que é sempre muito, muito, muito bom lembrar que esses trabalhos, né, todas essas competências, elas pressupõem uma família que comungue de valores junto com a escola. Né? Não é a escola sozinha que vai trabalhar com autonomia, não é? Não é a escola sozinha que vai trabalhar com a empatia. É por isso que cada vez mais a gente precisa olhar para a escola como um lugar de saberes que também refletem os valores que a minha família entende como importante, né? E as duas instituições
família e escola caminhem junto. Então, eu não posso escolher a escola porque está mais perto, eu não posso escolher a escola porque ali tem uma pessoa que colocou a criança dele ali, se na verdade cada família ela representa um grupo de valores. Cíntia, nosso muitíssimo obrigado. Nós já estamos nos últimos 20 segundos. Eu queria muito te convidar para a semana que vem você estar aqui conosco numa live com a Carol sobre competências socioemocionais, né? Com certeza. No trabalho com o professor e com